João, Evangelho de João. Não é 1 João, nem 2. Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 19. Vamos ler o versículo 25, que diz assim: Em pé, junto à cruz de Jesus, estavam a sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Se eu tivesse que fazer uma síntese, escrever um resumo, talvez uma paráfrase, em uma frase desse versículo de número 25, a frase seria o resumo, a síntese: mulheres aos pés da cruz. Mulheres aos pés da cruz. Porque esse versículo só tem mulheres, tirando Jesus. E, aliás, essa semana, segunda-feira, foi o Dia Internacional das Mulheres. Meus parabéns às irmãs. Irmãs que seguem a Jesus na sua feminilidade. E é interessante, irmãs, porque numa época em que os rabinos não aceitavam mulheres como discípulas, alguns inclusive chegavam a dizer que seria melhor queimar a Torá do que ensinar a uma mulher a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus não apenas aceitou mulheres, mas as chamou para serem suas discípulas. Aqui, aos pés da cruz, tem família de Jesus, como a sua mãe, como a irmã da sua mãe, mas também tem mulheres que eram reconhecidamente discípulas dele, como a Maria Madalena. A gente sabe que a mãe de Jesus e parentes de Jesus se tornaram discípulos dele após a ressurreição, por exemplo, mas havia mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia. Mulheres que Jesus salvou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ensinou e, por sua vez, elas creram em Jesus, elas seguiram a Jesus e algumas delas, inclusive, serviam Jesus com seus bens. Jesus aceitava ser patrocinado por mulheres. Se teve alguém que levou a sério o fato das mulheres serem, junto com os homens, feitas à imagem e semelhança de Deus, portanto, iguais em natureza, em dignidade, esse alguém foi Jesus. Jesus valorizou as mulheres e as mulheres também valorizaram a Jesus. E algumas delas seguiram Jesus até a cruz, literalmente. Mulheres aos pés da cruz. Mulheres que seguiram Jesus até o fim. Até o fim. Até o fim mesmo. Até a cruz. Só não foram crucificadas com ele porque não receberam a condenação dele. Mas estavam ali aos pés da cruz. Até o fim. Então a pergunta que fica para a gente hoje, em relação a essas irmãs, a esse versículo 25, versículo inclusive que eu estava procurando um versículo que falava sobre o assunto, encontrei esse, e só tem mulher nesse versículo, seguidoras de Jesus. E hoje em dia não é diferente, há muitas seguidoras de Jesus.
que a gente aprende a respeito de seguir Jesus até o fim também, com essas irmãs que seguiram Jesus até a cruz? Então, primeiro, se você quer seguir a Jesus, se você tomou essa decisão, achei interessante a frase de um pastor que eu ouvi, que tem gente assim, que quer Jesus, quer as benesses do céu, mas desde que Jesus não precise contar com ele para nada sério. Nada que exija muito. Nada que me custe sofrimento. Não, eu quero Jesus, quero a salvação, quero as bênçãos dele para mim, para minha casa, mas, Senhor, esse negócio de sofrer por causa do Evangelho, esse negócio de cruz, para mim, isso daqui é outra coisa. Isso aqui não é para mim. Então, você que levou Jesus a sério, você quer segui-lo até o fim, primeira coisa, saiba que para andar com ele, a gente anda pelo que crê, não por tudo que entende. Quem anda com ele não anda porque entende tudo, mas porque crê. Por exemplo, eu imagino que seria difícil para essas irmãs estarem ali aos pés da cruz também. Não só por causa do risco que envolvia estar ali, do tipo assim, escuta, vocês eram discípulas dele também? Como foi com o caso lá no Pedro. Ei, eu estou reconhecendo a sua forma de falar, você andou com ele. Tem mais cruzes aqui, viu? Tem mais cruzes. Mas também porque elas eram mulheres da sua época. Eram filhas do seu tempo. E talvez tivessem também projetado sobre Jesus aquela imagem de Messias que todo mundo tinha na época. Que seria alguém que ia libertar Israel de Roma. Não ia ser crucificado numa cruz romana. Não fazia sentido. Tanto que muita gente não creu em Jesus por causa da cruz. Tinha gente lá, os seus inimigos, inclusive dizendo, desça ele da cruz e vamos crer nele. Talvez fosse difícil para elas entenderem, mas Jesus, inclusive Maria, o anjo tinha dito a Maria que o reino do seu filho não teria fim. O anjo tinha falado de trono, não de cruz. Como entender a cruz agora? O trono ainda ia vir. Mas não era ainda a hora. Mas Maria não sabia disso. Maria não sabia que o calendário dela não era o de Deus. Nosso calendário não é o de Deus. Vai vir ainda o trono, mas aquela hora era a hora da cruz. E é possível que elas estivessem ali sem entender muita coisa. Mas por que ele não desce daí e mostra quem ele é para todo mundo? Para que todos creiam naquilo que a gente já crê, que ele é o Messias, ainda que esteja numa cruz. Para nós, ele é o Messias, e por isso que estamos aqui ao redor dele. Porque aquela hora, irmãs e irmãos, o mais importante não era entender. Naquela hora, o mais importante era permanecer. E não é porque a nossa fé seja irracional, ou seja, aquém da razão, mas porque a nossa fé é supra-racional, vai além da razão. Então, por exemplo, eu posso não entender tudo que Deus está fazendo agora e o que Ele não está fazendo, e eu acho que Ele deveria estar fazendo. Mas eu posso crer que Ele é bom. E porque Ele é bom, tudo que Ele faz é bom, ainda que eu não entenda. Esta é
a racionalidade da fé. É como disse uma vez Agostinho, não é entender para crer, mas é crer para entender. Você não vai primeiro entender tudo, agora eu creio. E talvez essa seja uma lição que precisamos aprender com essas mulheres e talvez com a maioria. A de não colocar como condição para seguir a Jesus, entender tudo. Porque como o próprio Jesus vai dizer, o que eu faço agora você não entende, mas entenderá depois. Essa é a nossa fé. Eu posso não entender, mas eu creio, Ele é bom. E não é porque eu não entendo o que Ele está fazendo, ou não está fazendo, que Ele não sabe o que está fazendo. E por que não está fazendo? Ele tem um motivo bom, isso eu sei. Essa é a nossa fé. A gente não segue por tudo que entende. A gente segue porque a gente sabe quem Ele é. Segundo, se você quiser seguir Jesus, então nunca se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça de onde Ele te tirou. Nunca você se esqueça do que Ele te libertou, da cova que Ele te resgatou. Nunca se esqueça da cova que Ele te resgatou. Porque quem segue a Jesus sabe de onde veio. Sabe do que foi liberto. Sabe de quem foi salvo. E sabe quem o libertou. Como foi o caso aqui dessa Maria Madalena. Uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. Inclusive, recai sobre ela o que Jesus havia dito. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem é pouco perdoado, ou acha que é pouco perdoado, pouco ama. Porque diz o Evangelho de Lucas que Jesus expulsou dela 7 demônios. 7 demônios. 7 demônios saíram de Maria Madalena. O que essa mulher fez, ou deixou de fazer, para ficar numa situação deplorável daquela, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Jesus a libertou. E que a alma dela, então, depois de ter sido libertada do que foi libertada, e ela sabia do que foi liberta, a alma dela se tornou como a alma de Davi. A alma de Davi, que escreveu lá no Salmo 63:8, a minha alma se apega a ti. Eu não vou mais sair de perto do Senhor. Eu sei de onde eu vim, eu não quero voltar para lá nunca mais. Eu prefiro estar na cruz com Jesus do que estar num berço esplêndido sem Ele. Então eu vou ficar aqui aos pés da cruz com Ele. E com a gente não é assim? Quem aqui que segue a Jesus não ouviu dele um dia, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quem aqui que segue a Jesus nunca ouviu dele, ânimo filho, ânimo, os teus pecados estão perdoados. Olha que mensagem de graça. Quem aqui que segue Jesus que nunca ouviu dele, queres ser curado? Queres ser curado? E depois, olha, já estás curado. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Se alguém ainda não ouviu, precisa ouvir. Porque há alguém aqui que
não peque ou não pecou. E se Paulo vai dizer em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é possível seguir a Jesus sem antes ter ouvido isso de Jesus. Em algum momento, a gente passa pela cruz. E aí a gente pode cantar como diz aquele hino. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei. Longe, longe do meu Salvador. Aí vem o refrão. Mas um dia, os meus olhos abri e vi ali os meus pecados castigados em Jesus. Não é possível seguir a Jesus sem antes ouvir isso de Jesus. Terceiro, se você quer seguir a Jesus, então não se preocupe com reconhecimento. Não se preocupe com reconhecimento humano. Ser conhecido. Ser famoso. Ser reconhecido pelo que faz. Não que seja errado. Jesus mesmo acabou se tornando conhecido, muito conhecido. Mas Jesus nunca se preocupou com isso. Nunca. Nunca se preocupou com fama. Com reconhecimento. Pelo contrário. Quando ele fazia alguma coisa, a primeira coisa que ele dizia, olha, não conte nada para ninguém. Não espalhe isso. O pessoal espalhava, mas ele não fala. Não é o tempo. E os discípulos dele também experimentam o mesmo caminho. Alguns acabam ficando conhecidos, como foi o caso da Maria Madalena, como ficou o caso da Maria. Mas tem aqui uma discípula que ninguém sabe o nome. Se você for ler ali, olha, em pé, junto à cruz de Jesus, estavam a sua mãe, que a gente sabe, a Maria, a mulher de Clopas, que a gente talvez não saiba quem é, mas o João que escreveu sabia, que chamava Maria também, Maria Madalena. Mas tinha uma outra ali que João só diz assim, a irmã de sua mãe. E alguns vão dizer que essa mulher é Salomé, a mãe do próprio João que escreveu o livro de Tiago. Salomé, porque os outros evangelhos vão colocar Salomé também. E João tinha a característica de algumas vezes ele se anonimizava. Ele era ele, mas ele escrevia, é o discípulo amado, e talvez ele tenha feito isso aqui também, com ele e com a mãe. A gente não sabe, mas é emblemático que aqui nesse versículo tem uma discípula sem nome. Eu não sei quem ela é, você não sabe quem ela é, mas Jesus sabia. Mais importante que ser conhecido de todos é ser conhecido e reconhecido por aquele que está acima de todos. E mais importante, inclusive, do que você dizer que você o conhece, é ele dizer que te conhece. Porque não foi ele que disse que lá no último dia, alguns se achegarão a ele e dirão, Senhor, Senhor. Mas nós não profetizamos no teu nome. Nós não expulsamos demônios. E nós no teu nome não fizemos muitas maravilhas. Como assim o Senhor não nos conhece? Pergunte aqui que a maioria nos conhece. Mas ele dirá, não sei de onde sois. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade. Então não fiquem muito preocupados. Ah, mas eu faço tanto e ninguém vê.
Ah, mas eu me esforço tanto, ninguém reconhece. Sabe, a única preocupação que você precisa ter, a única na vida, ser fiel àquele que te chamou. Naquilo que ele te chamou e onde ele te chamou. Porque se não vem, ele vê. Se não sabem, ele sabe. Se não reconhece, ele reconhecerá e o último dia vai mostrar isso. O último dia vai mostrar isso. Importante é que ele saiba. Importante é que ele veja. Importante é que ele reconheça. Então, se você quer seguir a Jesus, ele é a questão. E só ele. Agora, por fim, se você quer seguir a Jesus e seguir Jesus mesmo, até o fim, aprenda a ouvir. A gente precisa falar com Deus, a gente precisa falar com Deus. Mas tão importante, ou até mais importante que a gente falar com Deus, é ouvir a Deus. A chamada Ko-Yavé, voz de Deus. Porque não é o discípulo que diz para o mestre o que o mestre tem que fazer. Não é o servo que diz ao Senhor o que ele deve dizer. Interessante é que nesse versículo está todo mundo aos pés da cruz, mas ninguém está falando nada. E aí, se a gente abrir um pouquinho o zoom da câmera, a gente vai ver que nessa cena tem mais gente. Porque o versículo 26 vai dizer que vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, provavelmente o João, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob os seus cuidados. Ou a recebeu em casa. Um ministério simples. Comum. João poderia ter dito: puxa, Senhor, eu pensei que o Senhor ia me dar um ministério tipo assim, de sair pregando, fazer cruzadas. Não, o ministério que eu estou te dando é cuidar de uma senhora. Você faz isso para mim, por favor? Posso te confiar esse trabalho? Posso te confiar minha mãe para você cuidar dela? Então, um ministério simples, aparentemente comum, mas legítimo. Um verdadeiro serviço a Jesus. E como João sabia que estava verdadeiramente servindo a Jesus? Porque ouviu. Ouviu. Os que andam com Jesus, eles vão até a cruz para ouvir. Mas eles não ficam só lá, depois eles saem para servir de acordo com o que ouviram. Agora, se a gente for apressado para sair e fazendo, sabe o que vai acontecer, irmãos? A gente vai ter que voltar. Por não ter ouvido direito, ou sequer ter ouvido. E o problema é que às vezes é tarde. Então deixa eu te dar um conselho. Para o bem da tua alma. Antes de você sair aí decidindo, nos momentos assim difíceis da vida, tomando decisões, fazendo, não confie nas tuas experiências, porque o momento pode ser outro.
Você pode estar lendo a situação como situações que você já viveu no passado, mas o cenário agora é outro e você não percebeu. Não confie inteiramente nos teus métodos, porque o caminho de Jesus é mais alto. Não confie, inclusive, naquilo que você acha que conhece de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que acham que conhecem, que sabem alguma coisa, porque ainda não sabem como convém. Confie apenas em uma pessoa, Jesus, e na sua palavra. Então, antes de decidir, antes de fazer, até aquelas coisas que você diz que você vai fazer para Ele, vá até Ele. Vá até a cruz. Coloque diante dele lá a situação. Você pode até dizer assim, olha, Senhor, eu estou trazendo aqui a situação, mas eu estou achando que é isso. E aí talvez ele vai dizer assim, olha, você está olhando do lado de fora, eu estou vendo do lado de dentro. Você está enxergando o que está na sua frente, eu estou vendo o que está lá atrás. Você está vendo o agora. Eu estou vendo o depois. Então vai lá. Vai lá, porque a palavra que sair da boca de Jesus vai ser uma palavra de vida para a tua vida. Uma palavra de vida para a tua vida. Ele tem a palavra da vida. Vá até Ele para você ouvir a palavra de vida para a tua vida. Mas tem que ir. E tem que ouvir. Estou aberto, Jesus. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Pastor, se eu fizer isso, eu vou me privar de muita coisa. Não, você vai se proteger de muita coisa. De muita coisa. Agora, interessante, irmãos, não é só perceber quem está aqui. É perceber também quem não está. Pedro não está aqui. Isso aqui foi como se fosse assim, uma foto que tiraram do dia da cruz. Estava lá a Maria, estava a irmã dela, estava a mulher de Clopas, estava a Maria Madalena, mas o Pedro não saiu na foto. Pedro, você sabe. Depois Jesus foi lá e o restaurou e ele voltou a seguir. E talvez isso aconteceu também com você. Você estava seguindo Jesus. Você ama Jesus. Você quer andar com Jesus. Mas chegou uma hora assim que Jesus entrou num caminho tão estreito, mas tão estreito que aí foi demais para você. Aí ficou muito apertado. E aí você acabou se desviando do caminho de vida que ele tinha para a sua vida. Porque às vezes o caminho de Jesus é estreito mesmo, viu? O caminho de Jesus às vezes fica tão estreito, gente. Mas tão estreito que parece que só ele passa. Você vai andando assim com Jesus e ele pega às vezes uns caminhos que você não esperava. Ele pega assim uns caminhos quando você está andando com ele que fica muito claro que não dá para passar você e o dinheiro, só dá para passar você. Às vezes, não vai ficar usando isso como desculpa para muita coisa, mas às vezes fica tão apertado, mas tão apertado, que não dá para passar você e a família, dá para passar só você. E às vezes, em alguns contextos, fica tão apertado, mas tão apertado,
que não dá para passar você e a vida. Só a tua alma. E talvez numa dessa alguém ficou para trás. Mas a boa notícia é que dá para voltar. Assim como Pedro voltou, você também pode voltar. Você não se desviou da igreja, você se desviou de Jesus. Do caminho dele. Se desviou não com os pés, mas com o coração. Mas dá para voltar. Dá para voltar. Então, nessa noite, eu te convido a considerar voltar. Considerar pegar a sua cruz, lá de onde você a deixou, e você voltar. E cruz, eu já te expliquei várias vezes aqui, não é karma. Não é sofrimento que veio que você não tem o que fazer. Cruz é, às vezes, um peso que você assume por amor a Jesus. E se você quiser largar hoje, você larga. Mas a cada manhã você fala assim, hoje mais uma vez eu vou por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Por isso ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia. A cada dia. É todo dia a decisão. Hoje eu vou andar com Jesus. Então, considere. E lá onde você deixou a sua cruz, tomá-la e retomar o caminho com Jesus. Caminho com Jesus. Sabe por quê? Porque é melhor você estar numa cruz com Jesus, mas no meio da sua angústia, você gritar o nome dele. E você mal terminar de dizer Jesus, ele já te responder, eis-me aqui. Porque ele me ama, estarei com ele na angústia. O livrarei e o glorificarei. Do que você está num trono, mas no meio da noite de insônia, você chamar Jesus e não ouvir nada. Não há nada que você vá ganhar sem Jesus, que será maior do que você vai acabar perdendo sem ele. E não há nada, absolutamente nada, que você perca para estar com Jesus, que será maior do que o que você vai ganhar com Jesus, que na verdade é ele mesmo. O alvo de todos aqueles que o seguem. Portanto, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Jesus. E assim seja, irmão. Que assim seja, irmão. E que Jesus nos abençoe. Porque quem andar aqui com ele na terra, vai andar com ele no céu. Amém, Jesus. Amém.